Bom dia para todos. Bom dia para quem está chegando, para quem chegou cedo comigo ali, né? Mais uma aula. E continuamos online. Vontade de voltar para a escola, mas infelizmente a gente ainda não pode voltar, não podemos voltar ainda. E vamos online, não é, gente? Já vou compartilhar com vocês o livro. Meu Deus, eu não peguei o livro ainda. Complemento verbal agora que nós estamos vendo. Está lá na página 82. Lá da página 82, nós vamos corrigir. Só vou avisá-los que tive problema com a internet. Se houver problema de conexão, se cair, né? Tive esse problema na primeira aula. Na segunda aula ocorreu tudo normal. E agora eu espero que continue assim. Normal também. Mas qualquer coisa, certo? Vocês já estão avisados de que é a conexão com a internet que estava com problema, mas eu já liguei lá para eles verificarem para mim, ok? Mas vamos lá então, página 82, página 82, já vou compartilhar com vocês o livro para nós começarmos a correção, complemento verbal. Eu só gostaria que vocês observassem para mim, ali na página, deixa eu achar aqui, a página 56, 57, se elas foram corrigidas, como eu não anotei, e eu errei em não ter anotado, mas eu gostaria que alguém olhasse para mim ali nessas páginas, 55, 56 e 57. E dissessem ali para mim no bate-papo se vocês se foi corrigido ou não. Ah, sim, ótimo, obrigada. Então vamos lá, página 82. Nós vamos começar a correção agora, eu já vou compartilhar com vocês o livro. Só um pouquinho. Deixa eu aumentar aqui. Eu não consigo ver nada. Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso. Texto para as questões 1, página 82, para quem está chegando. Nós vamos ver aqui. 29 de agosto de 2011, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Vagas previstas em edital gera direito à nomeação. O Tribunal de Justiça Potiguar reformou um julgamento inicial e acatou o pedido de um aprovado para concurso público, para assegurar sua nomeação e posse no cargo de agente de trânsito da Prefeitura Municipal de João Câmara. O juiz inicial, nos autos do mandado de segurança, tem um número, extinguiu o processo, mas como o pleito foi movido em 7/5/2010, foi observado o chamado prazo decadencial, já que o concurso expirou em 25/4/2010, inaugurando-se o prazo de 120 dias a partir do primeiro dia. Aí nós temos um segundo texto aqui que nós vamos ler. O Jornal da TVI atinge máximo de audiência. A troca de acusações entre José Sócrates e a estação de Queluz tiveram uma consequência imediata. O Jornal Nacional, sexta-feira, foi visto
quase por 1,4 milhões de telespectadores. Então, vamos ver aqui o que se pede desses dois textos que nós acabamos de ler. O texto 1 mostra um pedido de nomeação de um candidato em um concurso público. Porém, no título há uma inadequação de concordância verbal de acordo com a norma padrão. Qual é? Então, se nós observarmos aqui, ó, vagas previstas em edital gera direito à nomeação. O verbo ali, ele deve concordar com o sujeito vagas. Então, o correto seria escrever: vagas previstas em edital geram direito à nomeação. Então, o verbo, ele teria que estar no plural aqui, concordando com o substantivo vagas, ok? Então, ali a resposta aqui está como: em vagas previstas em edital gera direito à nomeação. O verbo deveria concordar com o sujeito vagas, no plural. Assim, a forma adequada seria: vagas previstas em edital geram direito à nomeação, ok? Eu acredito que vocês estejam copiando, mas o que está errado é o verbo que não está concordando com a forma verbal, com o substantivo vagas, ok? Ele teria que estar escrito no plural. Agora aqui, assim como no texto 1, no texto 2 há um erro de concordância verbal de acordo com a norma padrão. Identifique e reescreva a frase adequadamente. A frase é essa daqui, ó. A troca de acusações entre José Sócrates e a estação de Queluz tiveram uma consequência imediata. Então, o verbo, está aqui, né, essa oração, o verbo, ele deveria concordar com o sujeito, que é troca, é o núcleo do sujeito ali. Então, ele não poderia estar no plural, ele deveria estar no singular, ok? A forma adequada deveria ser: a troca de acusações entre José Sócrates e a estação de Queluz teve uma consequência imediata, porque aqui foi escrito tiveram, né? Tiveram uma consequência imediata. O correto é o verbo ter concordar com o núcleo do sujeito, que é troca, e está no singular, ok? Então, nesses dois textos, há erros de concordância verbal ali. O primeiro, ele deveria concordar com o sujeito no plural e foi escrito no singular. O segundo, que o sujeito está no singular, o verbo foi escrito no plural. Então, tendo assim um erro de concordância verbal ali, o verbo com o sujeito da oração. Eu não sei se vocês estão copiando, eu acredito que sim. Se sim, me dê um ok ali para que eu possa vê-los. Ok, estão copiando, correto. Eu espero um pouquinho vocês terminarem. Certo? E assim que terminarem, me dê um ok ali na tela. Eu aguardo. Só estou olhando aqui para ver se está tudo ok, tá, gente? E assim que vocês terminarem, vocês me deem um ok. Sim, já tem alguém que está terminando, já terminaram. Muito bem. Vamos ali então para a próxima página, podemos passar, não? Isso, vamos passar para a próxima página então, na página 83. Complete as frases com um dos verbos entre parênteses. Eu, tu e ele. Aqui, quando eu uso eu, tu e ele, refere-se a nós. Então, nós lemos o livro. Eu, tu e ele lemos o livro.
Sempre que tiver, aqui nós temos primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular e terceira pessoa do singular, eu vou usar primeira pessoa do plural, ok? Eu, tu e ele lemos o livro, a forma correta. Aqui só mudou a ordem, mas continua do mesmo jeito. Tu, ele e eu. Só trocamos a ordem aqui, tu, ele e eu, primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Nós concordamos o verbo na primeira pessoa do plural. Então, tu, ele e eu lemos o livro. Agora aqui nós temos segunda pessoa do singular e terceira pessoa do singular. Então, tanto eu posso escrever na segunda pessoa do plural ou a terceira pessoa do plural. As duas formas são corretas. Tu e ele fostes até lá, ou tu e ele foram até lá. Ok? Aqui eu tanto posso concordar o verbo na segunda pessoa do plural ou na terceira pessoa do plural. As duas formas são corretas. Ok? A letra D, o sujeito veio depois, né? Então eu vou concordar o verbo como, né? Então eu tenho aqui chegaste, concordando com tu, chegastes, porque é tu e segunda pessoa e terceira pessoa, e eu uso a segunda pessoa do plural, e chegaram. Então a forma correta é do mesmo jeito que eu fiz essa outra aqui, tu e ele. Então eu posso usar segunda pessoa do plural ou a terceira pessoa do plural. Então eu posso dizer chegastes tu e ele, ou chegaram tu e ele. E na letra E, os demais e eu lemos o livro. Os demais e eu. Ali eu vou concordar com nós lemos, porque eu tenho aqui a primeira pessoa. Eu me incluo junto ali com as outras pessoas, ok? Então, os demais e eu lemos o livro. Aqui, eu e Maria, virei, viremos ou virá. Eu e Maria será nós viremos, ok? Viremos, eu e Maria. Agora vamos observar aqui na número 3. Leia a charge, faça o que se pedem, vendem-se votos. Explique o humor contido na charge. Olha aqui, como assim vende-se votos se tem um monte de pessoas aqui dentro e aparentemente um político puxando esse carrinho de mão aqui. Para muitos políticos e eleitores, pode-se facilmente conseguir votos com a troca deles por valores ou produtos. Então, nessa charge aqui, o político oferece esse benefício por meio de uma multidão tratada como produto de venda. Então, esse é o humor que nós temos aqui. E lembrando que esse ano, mesmo sendo um ano atípico, nós teremos eleições, ok? E ainda acontece até hoje de muitos políticos eles comprarem voto, né? Doando entre aspas, né? Alguma coisa para alguém, para alguns eleitores, e muitos eles aceitam ali trocas, né? De favores ali, de uma troca, um benefício que é dado para algumas pessoas. Infelizmente, a gente vê que ainda existe esse tipo de coisa. Agora aqui, justifique a flexão do verbo na frase vendem-se votos. Essa oração aqui nós temos uma voz passiva sintética e eu posso transformá-la numa voz ativa. Então, na voz passiva analítica, né? Votos são vendidos, ok? Nós observamos a passiva sintética porque nós temos um verbo acompanhado do pronome se. E eu posso transformá-lo, esse daqui, em sujeito da oração, votos. Então, aqui a flexão, né, o verbo está concordando com o substantivo votos, porque é o sujeito da oração e está no plural. Ok? Então, aqui temos a resposta. A oração está na voz passiva sintética e equivale a votos são vendidos
Então, o verbo transitivo direto vender deve concordar no plural com o sujeito paciente, que é votos. Então, como há um sujeito aqui nessa oração, por isso que o verbo deve concordar com ele no plural. Ok? Vendem-se. Votos são vendidos, porque eu não posso colocar votos vendem-se, né? Mas votos são vendidos ou vendem-se votos. Transformando ali, eu posso reescrevê-la dessa forma. Votos são vendidos. Correto? Ok. Podemos continuar ou vocês ainda estão copiando ali? Deixa eu só dar mais uma olhada para ver se está ok. Podemos passar para a próxima, gente? Sim? Então, aqui na número 4, mas ainda vai ficar ali para, se alguém não tenha terminado de copiar, ainda tem como, ok? Na número 4, aplique as normas de concordância de acordo com os comandos a seguir, observando cada caso, de acordo com as regras que nós vimos antes. Lembrando que é uma regra bastante extensa, mas não é difícil, ok? Paz e harmonia. Paz e harmonia. Não, desculpa. A paz e a harmonia. Aqui os substantivos, eles estão acompanhados de determinantes. Temos o artigo acompanhando o substantivo paz, né? A paz, e aqui também, novamente, o artigo acompanhando o substantivo, né? A harmonia. Quando há palavras sinônimas e elas vêm acompanhadas de determinantes, tanto eu posso usar o verbo no singular, quanto eu posso usar o verbo no plural. Então, por se tratarem de palavras sinônimas aqui, nós podemos escrever a paz e a harmonia reina ou a paz e a harmonia reinam, ok? As duas formas aqui são corretas. Agora aqui no segundo, a vontade e o desejo são palavras sinônimas também. É a mesma coisa. Então, mesmo sendo substantivos de gêneros diferentes, mas são palavras sinônimas. Vontade e desejo, né, são palavras sinônimas, representam a mesma coisa. Então, a vontade e o desejo habita no seu ser, ou a vontade e o desejo habitam no seu ser. As duas formas são corretas também. A letra C, o professor e o aluno faltaram. Aqui nós temos substantivos acompanhados de determinantes diferentes, que não são palavras sinônimas, ok? Então, aqui nesse caso, eu vou usar o verbo apenas no plural, concordando com os substantivos, ok? Mesmo vindo aqui, eles estão aqui com determinantes, que são os artigos, por isso utilizamos, e vimos ali que é um sujeito composto, né? Então, o verbo vai concordar no plural. Agora, se forem palavras sinônimas, aí você pode usar as duas formas, mas aqui não temos sinônimos, ok? Por isso, o verbo vai concordar no plural. Agora, aqui, tal pai, teu pai e teu primo, é a mesma coisa que esse aqui, o professor e o aluno. Teu pai e teu primo, ao invés de artigo, aqui nós temos pronome. Ele também vai concordar no plural sempre, ok? Teu pai e teu primo voltaram da Europa. Eles estão determinados aqui, formando um sujeito composto, certo? Por isso, o verbo vai para o plural. Não são palavras sinônimas, correto? Vamos agora para outra página, continuação desse exercício 4. Não é a continuação do exercício 4, é outro exercício. Deixa eu ver, só um pouquinho. Isso mesmo. Leia com atenção as sentenças a seguir e aponte a opção correta quanto à concordância verbal. Nós temos aqui a letra A, as discussões que se trata sobre a questão da globalização serão o tema do fórum.
aquela que está correta. Eu não li direito, gente, aqui. Então, me perdoe, eu vou ler novamente. Leia com atenção as sentenças a seguir e aponte a opção correta quanto à concordância verbal. As discussões que se trata, aqui o verbo ele tem que concordar com o substantivo discussões, com o sujeito. Então, aqui já sabemos que está errada. Apresentou-se várias propostas a respeito do projeto em debate. Então, se o verbo aqui ele precisa concordar com o sujeito, que é várias propostas foram apresentadas. Então, eu teria que usar apresentaram-se várias propostas, que está errado também. Inclui-se no parecer do relator as alterações aceitas de comum acordo para todos os partidos. As alterações incluem as alterações, elas são incluídas. Então, aqui eu deveria concordar o verbo com o substantivo alterações. Outra oração, os documentos enviados por quem não tem restrição será encaminhado para a diretoria. Então, aqui o verbo precisa concordar com os documentos. Os documentos serão encaminhados para a diretoria. Está errado também. Falta honestidade e humildade na direção deste movimento. Aqui o verbo está concordando com o substantivo, né, que está no singular e não estão acompanhados de determinantes. Então, aqui nesse caso, eu tenho que usar o verbo no singular, mesmo que temos aqui honestidade e humildade, certo? Mas não estão acompanhados de determinantes, então o verbo fica no singular. Correto? A resposta correta aqui, a única que está correta é a letra E. Agora aqui na número 3, preencha as lacunas. Meu pai e minha mãe. Como o sujeito veio depois do verbo, né, eu tanto posso concordar com o substantivo mais próximo ou concordar com os dois. Então, eu posso dizer chegaram, né, meu pai e minha mãe, ou eu posso dizer chegou meu pai e minha mãe, certo? Agora aqui na letra B, o prefeito e o vereador é a mesma coisa, não é? O mesmo exemplo da questão anterior. Então, o prefeito e o vereador, eu posso tanto concordar aqui com o singular ou o plural. Eu posso dizer saíram o prefeito e o vereador, ou eu posso dizer saiu o prefeito e o vereador. Correto? Agora aqui a letra C, passaram as glórias e a vaidade. Aqui, como o sujeito veio depois também, está concordando aqui nós temos as glórias e a vaidade, né? Então, o verbo está concordando com esse mais próximo aqui, as glórias. Passaram as glórias e a vaidade, ok? Não temos substantivos sinônimos aqui. A letra D, eu e os amigos. Eu posso dizer irei eu e os amigos, ou eu posso dizer iremos eu e os amigos. Aqui nós temos semelhante, ok? As duas formas aqui nesse caso são corretas. Agora aqui na número 5, faça a devida concordância do verbo ser. O advogado és tu. O verbo ele sempre vai concordar com o pronome que vem depois, ok? Então aqui eu vou colocar o advogado é, segunda pessoa do singular, correto? Aqui a menina é as alegrias da casa. Nesse caso aqui a concordância do verbo ser está concordando com o substantivo que é representado por podemos dizer substantivo próprio, não é? A menina, mesmo que sendo substantivo comum, mas refere-se a uma pessoa. Então, por isso, aqui está no singular e o verbo está concordando com o substantivo menina. Então, por isso, a menina é as alegrias da casa. Agora aqui, as alegrias da casa são a menina. O verbo está concordando com o sujeito aqui no início. Por que aqui só mudou de lugar e o verbo também muda?
Olhem aqui, a menina é um sujeito que é representado por uma pessoa e está no singular, o verbo está concordando com ele. Aqui já está no plural, as alegrias da casa. Não é a menina. Então, as alegrias são, né, a menina. Está concordando novamente aqui com o sujeito. Tudo são mentiras. Aqui o verbo não está concordando com o pronome, mas sim com o substantivo aqui depois. Tudo são mentiras. Se vocês tiverem alguma dúvida, nós temos ali esse... deixa eu só observar aqui qual página está. A concordância do verbo ser está na página 77, 78... 77 e 78, ok? Na página 77 e 78 tem a concordância do verbo ser ali. Então, é só voltar ali ou rever a aula que nós vimos anteriormente, que nós explicamos. Correto, gente? Continuando ali. Ok. Tudo bem. Uma placa em que se lê conserta-se calçados apresenta um erro de concordância verbal. Reescreva a oração corretamente e explique tal modificação. Aqui nós temos um sujeito. Então, calçados são consertados. Temos voz passiva sintética e podemos passar para passiva analítica. Então, por ter um sujeito aqui, o verbo deve concordar com calçados, ok? A construção correta é consertam-se calçados. O se, né, funciona como uma partícula passivadora do verbo transitivo direto consertar. Portanto, o verbo deve concordar com o sujeito paciente calçados. Ok? Tendo o sujeito na oração, o verbo deve concordar com o sujeito. Ok, gente? Agora, se vier um sujeito indeterminado, né, ali ou você vai usar a terceira pessoa do singular ou terceira pessoa do plural. Número 7. Faça a concordância de acordo com a norma padrão nas assertivas a seguir. 20% dos alunos faltaram ao colégio. Aqui o verbo está concordando com o numeral que indica a porcentagem, ok? O verbo vai concordar com o numeral que indica a porcentagem. Agora aqui, ó, como as duas aqui estão no plural, por isso o verbo foi para o plural. Mas observem aqui, 1%... e o substantivo está no plural. O verbo pode concordar com esse 1% ou pode concordar com o substantivo que está no plural. Então, eu posso dizer 1% dos candidatos passou ou 1% dos candidatos passaram, tá? As duas formas aqui são corretas. Está determinado aqui essa porcentagem de quem é a pessoa também. Agora aqui, os 5% da turma compareceram. O verbo está concordando com o numeral que indica a porcentagem, ok? Os 5% da turma compareceram à reunião. Letra D, 10% da produção foi exportada, ou eu posso dizer 10% da produção foram exportados. Aqui está dizendo a porcentagem de quê? Da produção. Então, o verbo tanto pode concordar com o 10%, ou ele pode concordar com produção aqui, ok? Agora aqui com o numeral fracionário, 2/5 da turma faltaram à festa. Aqui eu vou usar sempre o verbo no plural, concordando com o 2/5 que está no plural. Aqui as duas, né, na seguinte, 50% dos produtos, os dois estão no plural, então eu vou usar sempre o verbo no plural. 50% dos produtos foram exportados, ok? 1/5 dos operários desistiu. Aqui temos o numeral 1, ele está no singular e eu vou concordar o verbo sempre com ele aqui. 1/5 dos operários desistiu de tudo. Aqui nós temos um outro exemplo, aqueles 10% da turma, né, temos
um numeral indicando porcentagem, acompanhado de um pronome, de uma palavra, um determinante aqui. Então, sempre uso o verbo no plural. Aqueles 10% da turma saíram cedo, ok? Agora, vamos ver aqui a número 8. Assinale a alternativa em que o verbo deve ir obrigatoriamente para o plural. Organizou-se em grupos de 4. Obrigatoriamente, ele não tem a necessidade de ir para o plural nessa primeira oração, devido aqui grupos, né, e de 4 pessoas, ok? O numeral aqui. Então, não há necessidade de você concordar o verbo com o substantivo grupos, porque aqui temos a singular. Atendeu-se a todos os clientes. Todos os clientes, não há necessidade devido ao pronome indefinido que nós temos aqui, ok? Então, não há necessidade de se colocar obrigatoriamente no plural. Faltava um banco e uma cadeira. Aqui temos determinantes acompanhando esses substantivos, então aqui o verbo está no singular. Pintou-se as paredes de verde. Aqui eu tenho o sujeito da oração. Lembrando ali da voz passiva, sintética, e aqui é o sujeito, então obrigatoriamente o verbo precisa estar no plural. Então, as paredes foram pintadas de verde. Por ser sujeito da oração e o verbo estar na voz passiva, por isso há a obrigatoriedade de aqui estar no plural. O verbo concordando no plural, tá? Já faz mais de 10 anos que ouvi. Aqui temos o verbo fazer, indicando o tempo transcorrido, então sempre utilizamos o verbo no singular, correto? Então, a obrigatoriedade de estar no plural, a oração aqui é a letra D, correto? Deixa eu ver aqui. Eu acredito que eu não tenho mais tanto tempo para corrigir a página seguinte, mas eu vou deixar... Faltam três páginas ainda para nós corrigirmos, tá? Eu vou deixar esse momento agora para vocês perguntarem alguma coisa, talvez vocês não tenham entendido e queiram estar perguntando.